É possível a nacionalidade portuguesa sem nascer e nem viver em Portugal? Pois é possível. E talvez você esteja nessa condição e não sabia. Por isso, veja esse vídeo até o final e o nosso caríssimo Fontesivo irá explicar isso em menos de 5 minutos. E já agora, comente e partilhe esse vídeo. Fontesivo, estás aí? Estou sim, firme e forte. Em relação a essa questão, tens razão. É possível pedir a nacionalidade portuguesa sem nascer e nem viver em Portugal e muito menos sem sequer nunca ter tido nenhum título ou cartão de residência em Portugal. Não, e não precisas de ser famoso nem de ter condições financeiras acima da barreira dos milhões. Mas já ouviu falar da nacionalidade por descendência? Por isso, preste muita atenção a esse quadro. Se você for filho ou neto de progenitores da era colonial, talvez você possa ser português através deles, e não sabias. Em primeiro lugar, é preciso saber que países são as ex-colônias de Portugal. São eles: Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Índia, Macau e Timor. E por último, é preciso notar que existem três condições mais comuns em relação aos familiares que viveram nas ex-colônias, que são aqueles que nasceram e faleceram antes de 1975 numa das ex-colônias, aqueles que nasceram antes de 1975 numa das ex-colônias e imigraram para Portugal por volta de 1975 e por último, aqueles que nasceram antes de 1975 numa das ex-colônias e continuaram a viver nessa mesma ex-colônia ou noutro lugar do mundo, mas nunca emigraram para Portugal. Os que estão na primeira condição da tabela podem transmitir a sua nacionalidade portuguesa aos filhos e aos netos. Por isso, se você é filho ou neto de um familiar nesta condição, parabéns, porque você pode ser português sem muita burocracia, bastando para isso você ter 3 documentos essenciais do seu ente querido falecido, que são o assento de nascimento com data de nascimento antes de 1975 numa das ex-colônias, o bilhete de identidade ex-colonial português ou o passaporte emitidos numa das ex-colônias, ou, se já não tiver os originais, pelo menos a cópia de um desses, mesmo que seja a antiga preta e branca, e o assento de óbito com data de falecimento antes de 1975 numa das ex-colônias portuguesas. Tendo isso, você já terá mais de meio caminho andado rumo à sua nacionalidade portuguesa através dos seus pais, avós ou bisavós. Na segunda situação, se o seu ente querido já estiver falecido, deve ter os mesmos tipos de documentos que alguém da primeira situação, com a diferença que o documento da identificação tenha sido emitido já em Portugal e o assento de óbito também emitido já em Portugal, mesmo que depois do ano de 1975. Se você estiver nesta condição, também parabéns, porque podes pedir a tua nacionalidade portuguesa por descendência. Mas se você estiver na última condição, que acredito que seja a maioria, infelizmente não é possível a nacionalidade, porque neste caso o Estado português entende que o seu familiar nasceu português, mas não faleceu português. Porque a partir de 1975, quem não imigrou para Portugal, que é o oposto da segunda situação na tabela, ou não faleceu antes de 1975 numa das ex-colônias, como acontece na primeira situação na tabela, politicamente perdeu a sua nacionalidade de forma automática. E como já perdeu, já não pode transmitir uma coisa que já perdeu, nem aos seus filhos, nem aos netos e nem a ninguém. Por isso, é uma má notícia para você que se encontra nessa situação. Mas mesmo assim não é o fim do mundo, porque você pode ainda assim ter a nacionalidade portuguesa por outras vias, como muitos atualmente fazem por tempo de permanência, por exemplo, em Portugal, ou por casamento. Além desses, existem os progenitores que não têm a condição das ex-colônias e nem do ano de 1975, que são aqueles que nasceram e faleceram em Portugal, e aqueles que nasceram em Portugal e são vivos ainda hoje. Esses podem transmitir a sua nacionalidade
aos filhos e aos netos ao longo da sua vida e mesmo depois de falecerem, vivendo ou não em Portugal. E tu, depois de teres a tua, podes transmiti-la aos teus filhos e até mesmo ao teu cônjuge. Espero que agora tenha este assunto bem esclarecido e bem entendido. Muito bem, Fontesivo. Dás para ser um grande professor universitário. Parabéns! E você, ouvinte, está esclarecido agora? Então fique bem e até o próximo Entenda e Aprenda em menos de 5 minutos.